que é o lançamento do novo Ubuntu LTS, e os lançamentos do Fedora, né? A gente meio que tudo no cenário de Linux para desktop acontecem a partir desses lançamentos. Obviamente, nem todos os lançamentos. Vai ter alguns lançamentos que vão ser sem graça e outros que vão ser muito legais. Mas, Sim. normal. Mas o que a gente tem visto de bastante mudança, inclusive pro mal, eu acho que é a questão da IA, que a gente tem visto Windows enfiando IA em tudo, inclusive onde a gente não quer. Aí baixei a atualização do WhatsApp, a hora que eu abri o WhatsApp de novo, eu falei, ué, tem um botão diferente aqui? Que botão é esse? Aí, eles enfiaram um botão de inteligência artificial em cima do botão de conversa, assim, um iconezinho assim. Eu vou botar na tela para Imenso vocês aquele poderem botão. ver. Recentemente, né, a gente teve grandes lançamentos, né, que são os lançamentos que marcam o calendário do ano, que é o lançamento do novo Ubuntu LTS e os lançamentos do Fedora, né, a gente meio que tudo no cenário de Linux para desktop acontecem a partir desses lançamentos. Quando sai a nova LTS do Ubuntu, porque significa que vai ter um novo Linux Mint, significa que vai ter um novo Elementary OS, significa que possivelmente vai ter um novo Pop OS, vai ter um novo Zori mais. Zorin, e por aí vai. A lista é infinita. E quando sai o Fedora, a mesma coisa. Significa que vai ter um novo Basite, significa que vai ter novas versões das 356 versões diferentes que existe do Fedora, né, nos spins ali, e vai que vai. Então, assim, tem vídeo também desses dois lançamentos, tanto no GeoLinux Labs quanto no canal de GeoLinux. Então, se você quiser saber em detalhes dos lançamentos, tanto do Fedora quanto do Ubuntu, eu sugiro que vocês assistam os vídeos depois do Geocache. Não vai parar aqui para ir lá ver, não, hein? Depois do Geocache você vai ver. Mas assim, senhor Raul Kramer, você que fez recentemente um vídeo sobre baixar e instalar a versão nova do Fedora, né? O Fedora 44, que saiu recentemente. Você observou alguma coisa assim do Fedora que você possa falar, caramba, o Fedora mudou nisso aqui? Porque o que eu sinto vendo esses últimos lançamentos, assim, não só do Fedora, mas de diversas outras disso, que normalmente o que a gente aponta como mudanças dos lançamentos são o que os ambientes gráficos estão fazendo, não a distro em si, né? Acho que isso é bom. Acho que justamente o que faz esse lançamento ser legal, porque, tipo, né, tem ali tudo redondinho. Se você quer a experiência Gnome, ali vai receber. Mas ela não tem um impacto tão grande quanto tem do Ubuntu. Tanto que é só ver os de Linux News, para quem acompanha toda semana, quantas notícias a gente tem da nova LTS e quantas notícias a gente teve do Fedora. O Fedora teve lançamento. Porque quando lançou o Gnome 50, eu falei do novo Gnome 50. Quando lançou o Cadê a Plasma 6.6, falei dele. E o Fedora eu só falei quando saiu o Fedora 44. Atrasado, inclusive. Do Ubuntu, não. Tinha uma semana que saía uma modificação em tema de ícone. Aí na outra semana eles decidiram trocar um app. Aí numa outra semana eles anunciaram o wallpaper e o codinome. Então, ele tem muito mais opiniões que não são opiniões do Gnome 50, são opiniões do Ubuntu. Concordo. Eu acho que nessa parte de sistemas que são muito opinativos sobre como que a experiência tem que ser, não tem como não falar do Elementary OS, né? Ele tem toda uma visão de como que o sistema tem que ser, como tem que ser a experiência do usuário. E por mais que isso seja muito legal, é um projeto que se esforça para concretizar essa visão dele. Por ser um projeto pequeno, a gente vê eles, né, tendo muita dificuldade em concretizar. Por mais que eles avancem bastante, ainda assim não Sim. é a mesma velocidade com que o Linux Mint consegue avançar, por exemplo, né? O Linux Mint tem muito mais poder de fazer as coisas acontecerem do que o Elementary OS. Uma outra distribuição que eu acabei de lembrar dela aqui, que ela ocupou, acho que durante um bom tempo, ou pelo menos se esforçou para ocupar essa posição de Linux pronto para jogo, foi o Garuda. Né? Eu fiz um review sobre o Garuda há muito tempo, que é uma distribuição base art também. E eles têm ali várias flavors do Garuda pronta para diversas interfaces e tal. E eles têm esse marketing de dizer que são uma distro gamer e tal. E, de certa forma, não está errado. É uma distribuição bem otimizada para games mesmo. Mas, assim, tirando aqueles temas, aquelas coisas mais estroboscópicas, né, cheio de neon que eles têm ali, nada que o Art já não fizesse, diferente do CashOS. O CashOS realmente colocou
muita coisinha em cima do arte que fazia ele ficar mais interessante. E talvez por isso ele acabou atropelando o Garuda em termos de popularidade, né? Peço perdão já pra quem estiver ouvindo esse videocast do Garuda Dragonized. Posso aceitar isso, meu coração continua aberto. Mas assim, não gosto. Mas o problema do Garuda pra mim é que ele sempre ficou com essa sensação de tipo, tá, ele tem um tema, que pra quem gosta, ótimo. E ai, meia dúzia de app instalado por padrão. É isso. Se eu instalar o Arch Linux, se eu passar tipo 15 minutos instalando o app, eu meio que já tenho. E obviamente, eu sei que tem muito mais do que isso, mas a sensação que fica é isso, sabe? Tipo, instalei meia dúzia de app, acabou. Enquanto o CacheOS ainda tem, tipo, é um kernel customizado, é uma versão do Proton customizada, é não sei o que customizado, aí customizou customização. Tem um monte de coisa. Você sente que dá muito mais trabalho você replicar aquilo no seu sistema. Então você sente que, tipo. É que eu não ligo pra essa questão de benchmark, assim, tanto, tipo, vai aumentar 5 FPS no meu jogo. Tipo, não tem essa pira. Mas pra quem tem, eu acho que justifica. E o Basite já me brilha mais o olho, porque eu acho que ele entrega uma experiência fora do padrão. Tipo, você consegue. Porque, por exemplo, você pegar o Fedora padrão e um Arch Linux padrão ali com Gnome também, se olhar lado a lado, você fala, nossa, é o mesmo sistema. Até você ir atrás de ver, né, o pacote, ver ali, sei lá, qual é a versão do kernel, essas coisas, parece que é a mesma coisa. Os lançamentos eles estão parecendo cada vez mais incrementais, mais de refino do que realmente de uma coisa totalmente nova, sabe? Antigamente eu acho que acontecia isso muito mais, assim, você pega, sei lá, se bem que os próprios desenvolvedores disse que já disseram, né? O Jorge esteve aqui conversando com a gente alguns diacasts atrás, ele falou que provavelmente isso nunca mais vai acontecer. Mas quando você pega, sei lá, o Gnome 2 e você vê o Gnome 3, cara, era outra coisa. Tipo, uau, mudou tudo. Quando você pega o Plasma 3 e o Plasma 4, eram totalmente coisas distintas, assim. Era fácil de você bater o olho e falar, ok, as coisas mudaram. E hoje em dia nem tanto, né? Se você pega, sei lá, eu estou usando o Plasma recorrentemente desde que a versão 6 foi lançada e as diversas interações da versão 6. Existem mudanças perceptíveis, mas nada assim que você chegue nesse nível e só de bater o olho você consiga dizer, não, esse aqui é o Plasma 6.1, esse aqui é o 6.5. É muito difícil. Talvez alguém com o olho muito treinado consiga, mas a média assim das pessoas usando, acho muito difícil. Eu acho que pro bem ou pro mal, a gente chegou num ponto onde a experiência padrão, ela já é muito boa. Então, se você pegar o Ubuntu 24.04 e o 26.04, se você parar para analisar, você vê as diferenças. Tipo, o tema de pasta é completamente diferente, é, algumas posições de algumas coisas, alguns apps são diferentes. Mas, no geral, você bate o olho, parece a mesma coisa. Existem grandes mudanças acontecendo. Eu acho que a principal movimentação que a gente tem visto no Linux Desktop nos últimos anos é a migração em massa de Shorg para Wayland, que a gente tem visto acontecer cada vez mais. Mas não é um negócio visual, não é um negócio que brilha o olho. Então, para as pessoas que realmente não se interessam pela parte técnica, parece a mesma coisa. Tipo, tá, no Shorg eu abria meu app e via meu vídeo. No Wayland eu abro meu app e vejo meu vídeo. Então, para essas pessoas, acaba parecendo que é a mesma coisa. Tipo, nossa, por que estão fazendo esse alvoroço para eu usar o meu sistema igual? A gente sabe que, tecnicamente, por baixo dos panos tem N outras coisas, mas não é um negócio visualmente apelativo, sabe? Então, eu acho que cada vez mais a gente tá vendo sistemas, tipo, lançamentos disso que parecem sem graças, porque parece a mesma coisa, mas em alguns deles tem muita coisa acontecendo por trás dos panos. Obviamente, nem todos os lançamentos. Vai ter alguns lançamentos que vão ser sem graça e outros que vão ser muito legais. Mas, Sim. normal. Mas o que a gente tem visto de bastante mudança, inclusive pro mal, eu acho que é a questão da IA, que a gente tem visto Windows enfiando IA em tudo, inclusive onde a gente não quer. E aí é realmente, nossa, olha, tá mudando muita coisa. Só que aí, É. às vezes é bom o sistema não mudar muito, porque pelo menos não tem IA no Sim. bloco de notas, né? Não tem IA no É. Paint 3D. Cara, isso é muito engraçado, assim, eu uso o WhatsApp por causa do trabalho, né, para poder me comunicar com os meus clientes e tal.
Aí baixei a atualização do WhatsApp, a hora que eu abri o WhatsApp de novo, falou, ué, tem um botão diferente aqui? Que botão é esse? Aí, eles enfiaram um botão de inteligência artificial em cima do botão de conversa, assim, um iconezinho, assim, eu vou botar na tela para Imenso vocês aquele poderem ver. botão. E recentemente a gente viu também o pessoal, um pesquisador descobriu, e depois virou uma notícia que correu todos os fóruns aí, que o Google também estava fazendo download sem informar as pessoas de um modelo de linguagem, né, de 4 GB, se eu não me engano, dentro do Chrome, que ficava ali atrelado com as ferramentas e tipo, tá lá, meu amigo, ele vai baixar os 4 GB, se você quiser, você desativa. Mas, de novo, não houve uma solicitação de consenso para isso ser feito, né? Eu me lembro, agora eu não lembro qual distro foi, mas acho que foi a Canonical que falou que IA vai chegar no Ubuntu, que eles estão começando a trabalhar nisso. Então, espero que eles usem o bom senso, né? Que eles não façam um Copilot da vida aí. Vamos torcer que não, né? Eu ando estudando IA com um pouco mais de atenção, assim. Sei lá, nos últimos 3 meses. Diversas coisas, né? Estou usando o Llama aqui na minha máquina, OpenWebUI, enfim, NTN, né? Flowise, várias coisas. E, cara, eu acho que existe, para o usuário desktop mesmo, rodando localmente, um monte de possibilidades que não estão sendo aproveitadas com IA. Por exemplo, em IA tem um negócio chamado RAG, mas basicamente você consegue criar bibliotecas de documentos que são facilmente pesquisáveis de maneira inteligente. É possível fazer isso sem IA também. Nós temos os indexadores de arquivos aí que funcionam muito bem nas distribuições Linux desde sempre, né? No GNOME, no KDE, o Linux Mint tem um que é muito eficiente também. Mas com IA dá para você dar um molhinho a mais nessa parada, entendeu? Dá para você deixar ele muito mais inteligente para te responder informação. Porque a maioria dos buscadores hoje, eles conseguem entender string. Então, se você pergunta uma palavra, ele encontra aquela palavra. Agora, se você pergunta sobre contexto, muitas vezes eles não conseguem encontrar. E uma IA conseguiria. Mas tem várias aplicações práticas, assim, sabe? Que dariam para ser usadas até o uso de linguagem natural mesmo, para você poder interagir com o sistema operacional. Então, existem algumas utilidades que eu consigo ver, que sou um cara leigo na matéria. Imagino que pessoas, né, muito mais dentro do sistema conseguem pensar em coisas mais legais ainda. Mas, sim, sinceramente, não é algo que vá mudar o desktop, meu Deus. Não vai ser de novo essa quebra que eu estava falando agora há pouco. Mas é uma pequena Sim. qualidade, melhoria de qualidade de vida que é possível ter, se for feito respeitando, é lógico, o direito de cada pessoa de desativar isso, de não instalar se não quiser, de não ficar mandando dados para cima e para baixo, né? Porque, afinal de contas, envolve ah, que seja localmente, de preferência, o tratamento de muitos dos seus dados. E com certeza são coisas que você não vai querer que seja sincronizada automaticamente com um banco de dados de qualquer empresa que seja na internet. Esse corte aqui é só um gostinho de um episódio completo do Geocache que nós preparamos para vocês. Se você ficou curioso e quer ver o resto do papo, é só clicar no card que vai aparecer aí na sua tela.